Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Semana Tech, o seu podcast semanal de tecnologia. Eu sou o Felipe Smoginski, editor do site da Info, e estou aqui ao lado de dois componentes tradicionais dessa gravação, aqui dois jornalistas da Info, nosso redator-chefe ao meu lado direito, Juliano Barreto. Olá, amiguinhos. E Cauã Taborda, à minha esquerda, o homem dos reviews. E aí pessoal, tudo bem? No áudio e no vídeo, Carlos Eduardo Silva, o Carlão. Olá pessoal. E nos acompanhando ao vivo, pelo Google Hangout e também nas redes sociais, Marcelo Venceslau. E aí pessoal. Eu lembro a todos que nos acompanham ao vivo que quem quiser fazer uma interrupção, enviar uma pergunta, por favor, fique à vontade. O Marcelo está acompanhando a transmissão dessa gravação ao vivo e vai transmitir as questões para a gente. Eu separei aqui a nossa tradicional pauta de 3 notícias com os assuntos mais importantes da semana. Eu queria aqui abrir os trabalhos com uma informação sobre a definição do Marco Civil da Internet, que é um assunto aí que afeta a vida de todos os internautas. É um tema que está há meses, talvez a gente possa falar até há anos, se levarmos Sim. em conta aí as primeiras consultas públicas, né? Tentando definir quais são as regras que vão, enfim, reger a internet do Brasil. E aí há forças de todos os lados, né, fazendo pressão para beneficiar mais um setor, mais outro, como se faz em política, aliás. Agora, essa semana que aconteceu de interessante é que incluíram na lei um parágrafo ali que na prática autoriza o traffic shaping. O que diz esse parágrafo? Ele afirma que os provedores de serviços, as empresas de telefonia, têm o direito de diminuir a velocidade de seus usuários, a velocidade contratual desses usuários, quando eles extrapolarem um determinado limite de consumo, um limite de download ou tipo de download. Esse tipo de download, para mim, parece muito claro que é para pegar a galerinha do torrent, né? Isso teve uma repercussão muito negativa, porque até o texto anterior, a lei dizia, o projeto de lei dizia que as teles não podem diminuir a velocidade dos usuários. Eles diziam que isso entraria em contraste com a ideia de neutralidade da web. Né? Não pode escolher, você vai baixar menos, porque você está usando um serviço que eu não gosto, que é o torrent. Você pode mais, porque está fazendo coisas mais bacanas. Isso foi um pouco talvez de lobby das teles. É ruim para o usuário isso? Olha, com certeza é ruim para o usuário, porque a gente não sabe, como o texto é amplo, né? A abordagem do texto para o relator, inclusive, ela é sempre ampla, que dá margem a interpretações. É isso que é o conflito de se elaborar algo tão importante como o Marco Civil da Internet. O que as operadoras reclamavam da redação anterior é que elas não tinham um controle sobre o que elas poderiam fazer, e isso prejudicaria o usuário, porque como elas não teriam um controle, elas não conseguiriam saber como fazer investimento e tudo mais, aumentar a rede de serviço. Só que, ao controlar, isso abre, como você disse, possibilidade de que elas limitem o número de dados que é trafegado por um pacote X de velocidade, vendam pacotes com abrangências maiores de dados e privem você quando você extrapolar essa cota. E quem garante que isso vai ficar só, por exemplo, para torrent? E isso não vai afetar o streaming de vídeo, por exemplo, que consome uma banda enorme. Na verdade, você perguntou se é ruim para o usuário, acho que é péssimo e não é só para o usuário, até para as empresas mesmo. Essa discussão ela foi feita nos Estados Unidos também, faz um tempo já, sobre neutralidade, né? E um dos argumentos dos deputados, do pessoal do poder lá era o seguinte: você tendo uma empresa que pode escolher o que pode e o que não pode passar, ou a velocidade que pode passar, pode criar um cenário, por exemplo, eu assino Vivo. A Vivo tem uma TV a cabo que tem parceria com a HBO. Eu quero usar o serviço do Netflix. Aí eles falam, não, baixa o Netflix, deixa ele assinar a HBO. Começa a criar uma série de situações, de possibilidades, que não é só, torrent é proibido, vamos baixar a velocidade do torrent. Pode ser até assim, se eu assino, de novo, a NET e eu estou vendo um serviço da concorrente da NET. Então, assim, quando eu vejo uma coisa da NET, com a conexão da NET, com a assinatura da NET, com tudo da NET vai ser rápido. Quando é do rival vai ser lerdo. Muito perigoso isso. Não que a NET vai fazer, que a Vivo vai fazer, que a Comcast fez. Mas é um precedente muito perigoso, né? É um precedente muito perigoso para várias coisas. Além disso, tem a questão da privacidade, entendeu? A partir do momento que sabe cada coisinha que você faz, como apareceu com o Prism, e foi um escândalo,
certamente deve estar sendo revisto esse tipo de coisa, vira um prisma para qualquer empresa, né? A empresa poder saber, não, esse cara está ouvindo muita música, então vamos cortar e tal. Fere é uma coisa básica da internet, que é a neutralidade, assim. Não importa se eu estou mandando um e-mail, se eu estou baixando uma música, a rede tem que ser igual, não tem que ter um filtro ou uma definição do que você está usando. O que existe, já existe hoje, e aí não sei se, como o Cauã falou, a interpretação é muito ampla. A gente fala de banda larga, sempre dá aquela impressão de banda larga em casa, um modemzinho, né? Mas hoje em dia no celular, no tablet, a gente também usa banda larga, também são essas mesmas operadoras. Eles já têm, quando você contrata uma franquia e você ultrapassa o limite da franquia, eles baixam sua velocidade. Né? No caso das telemóveis, tipo, é uma prática que já está evidente Sim. isso, né? Eles já dizem isso. Agora, se você ultrapassou seus dados, sua franquia de dados, com e-mail, com música, com streaming e tal, o problema é só seu. Então, assim, eu não sei porque eles querem... Daí até seria legal ouvir o cara, porque o que ele pretende com isso? Porque, assim, aparentemente não parece nada bom para ninguém. Essa foi, quer dizer, esse parágrafo foi inserido ali nas discussões do Marco Civil pelo deputado Alessandro Molon, que é do PT do Rio de Janeiro. E evidentemente causou ali um rebuliço na internet, né? É claro que isso não é o texto final, ainda vai passar por uma série de discussões, mas é algo muito... atrasar a aprovação, né? E tem outro detalhe também, que assim... O Marco Civil, ele é muito difícil de fechar, porque aí tem 1 milhão de interesses envolvidos ali. O que eu ia dizer é que, assim, além de ter essas complicações que a gente acabou de falar, tem um problema que é muito complicado, que é você contrata 10 mega, então se não vir 10 mega, vai vir 9, vai vir 8, e se o cara quiser baixar ainda mais, acaba desviando o foco de uma solicitação, de um anseio de todo mundo, que assim, se eu compro 10 mega, eu quero saber se minha rua não tem cabo, se choveu, se estou longe da central, então não me vende 10 mega. Se vocês não podem entregar 10 mega, me vendam 8, me vendam 6. Mas assim, eu quero, garantia. Algumas empresas falam que dão essa garantia, mas mesmo aqui na Info, quando a gente faz aquele teste da banda larga, os anos vão passando e a gente vai vendo que melhora, vai ficando mais barato, vai chegando mais longe a banda larga, mas assim, a questão da velocidade é uma vergonha. Nunca eles entregam o que eles vendem. E aí, poxa, isso é uma discussão que deveria ser central, né? Essa discussão do traffic shaping é tão absurda que nem deveria estar sendo discutida. Há uma regulamentação da Anatel que já mudou a regra, que antigamente as empresas podiam entregar só 10% do contratado. Sim, é absurdo. E fizeram ali um escalonamento que eles têm que entregar até 80%, talvez acho que em 2015. Sim. Agora, se você conversar com qualquer engenheiro de telefonia, o que ele vai dizer assim, tem muitos usuários que assinam e usam esporadicamente. Nada, sim. Então como é que eu posso garantir se eu posso entregar 10 ou 8? Quer dizer, se todo mundo, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Missa do Papa, se todo mundo vai para o metrô no mesmo momento, não tem vaga, não tem espaço para não sentar. Se vai aos poucos, você consegue assegurar ali um certo volume. Você não sabe quando as pessoas vão acessar. E tem um grupo de usuários que usa ali agressivamente a sua conexão, né? Principalmente com torrent, que é para baixar filme. O que eu acho absurdo dessa lógica... Só para completar, e aí eu perguntei para ele, não vou contar a operadora que ele trabalha, o que vocês praticam traffic shaping? E ele falou para mim, todas as teles praticam. O que eu acho absurdo é que, por exemplo, se todos os clientes de um banco vão para o banco ao mesmo tempo fazer um saque, o banco não vai ter dinheiro para entregar para todo mundo. Porque, né, o banco funciona assim, você colocou mais dinheiro, não está usando ele agora, ele temporariamente desloca o seu dinheiro para alguma outra coisa, depois te devolve ele com a correção quando mais dinheiro vai entrando. Mas com a internet não dá para ser assim. A gente contrata pelo canal, pela quantidade de informação que eu tenho direito de utilizar ali, a velocidade daquilo. Não o volume de dados que está trafegando na minha rede, né? Então, é um absurdo. Até o traffic shaping que já existia nas operadoras de telefonia móvel, que era pior do que é hoje, porque chegava no limite da sua franquia, eles cortavam a sua internet. Você ficava sem internet por completo. E isso não precisa ir longe, é 3 anos atrás. É ridículo, porque você está pagando ali, sustentando em tese com aquele valor, a comunicação entre o teu ponto e o resto do mundo. Não o que está passando de dado ali na hora. Então... É um ponto que tem que ser revisto, né? Quer dizer... Não, dá para fazer 3 podcasts especial Marco Civil, se for para falar. Outro tema, quando tem um encerramento, uma interrupção do serviço, né?
existe na lei brasileira uma coisa que chama... quando você quer processar uma empresa, eu já processei uma tele, também não vou falar o nome, mas vocês imaginem qual. No processo tinha um item que era o seguinte, interrupção de serviço essencial. Né? Porque, no caso, o telefone foi cortado com uma conta que já estava paga, aquelas histórias, infelizmente, muito comuns. E aí, por que não põe no marco civil que a internet também é serviço essencial? Para a pessoa que trabalha, né, para alguns casos, se a pessoa ficar um dia inteiro sem internet e a pessoa trabalhar em casa, a pessoa não trabalha, a pessoa perde um dia de trabalho. E aí, como que reclama? Aí a operadora fala, não, porque ele estava em manutenção. E aí não acontece nada, né? Então, toda assim, vez que você tem reclama muitos e fala, itens não, a gente vai descontar isso e nunca desconta. Não, e é um desconto que é ridículo, porque se pegar só um dia Não, de há casos 30... em que houve, nesses casos públicos... Mas aqueles notórios, grandes problemas, que um bairro todo ficou assim, fora. veja, assim, olhando assim o lado das teles, pode acontecer uma tempestade, romper um cabo, às vezes um trator vai fazer uma obra numa rodovia. Mas a gente sabe que não é sempre que cabo de tragédia. Infelizmente, a gente é um país que quase não tem furacão, não tem há situações em que o serviço é interrompido mesmo, né? Isso acontece, eu acho que assim, não tem lugar no mundo onde isso não acontece. Na minha casa, quase toda segunda-feira de noite cai. Mas acho que há um consenso de que os serviços ainda precisam melhorar bastante no Brasil. Sim, claro. Já melhoraram, né? Já estiveram assim, numa situação mais... E precisa ter mais difícil, transparência, né? Porque a gente não sabe o que a gente está pagando às vezes, por que está sendo cortado, os contratos são difíceis de você engolir no começo. Então, toda a cadeia ela é problemática, né? Pessoal, vou passar aqui para o tema número 2. O Marcelo quer fazer uma pergunta. O Isaías perguntou se existe alguma maneira de burlar esse traffic shaping, tipo firewall, navegação anônima, IP mascarado, alguma coisa assim. Não existe forma simples de burlar o traffic shaping porque ele vem da fonte, né? O que está te oferecendo a velocidade. Então, se ele identificou que você atingiu uma cota ali, e não adianta você usar navegação anônima, VPN, qualquer coisa que, em tese, vai esconder o que você está baixando do servidor que te oferece a conexão. Porque ele vai saber o que está trafegando de dados na sua rede. Ele mede os pacotes, né, da rede. Então, não tem como você ignorar, fazer com que ele não seja... Esses pacotes que estão chegando no TVP não sejam identificados. Se for um... É porque o P2P ele é muito assim, o pacotinho de cada um, né? Mas se você estiver trafegando arquivos encriptados, ele só sabe o volume, né? Ele não sabe o conteúdo. Né? Mas ainda ele sabe... Não, acho que assim, o que daria para fazer é uma gambiarra, mas uma gambiarra muito ruim. Que seria limitar a velocidade de download do que você está baixando, para não chamar atenção. Mas assim, poxa, você tem uma conexão rápida... você vai baixar 56K tudo por quê, né? Não, 56K não precisa, mas assim, você coloca ali tanto nos clientes de torrent sempre tem limitador de upload, ou limitador de download, ou as ferramentas de download em geral. Você poderia, teoricamente, deixar o seu serviço pior para não chamar atenção, que é também... você está fazendo traffic shaping. Você faz o próprio... Você está sendo seu... Você mesmo faz o traffic shaping. Pessoal, passar para o tema número 2. O Facebook hoje voltou a ter as suas ações com o mesmo valor do dia do IPO. O IPO é de maio de 2012. Então foi aí um ano e alguns meses. O Facebook lançou ações a $38. Tá ligeiramente acima do IPO. Na época se falava, quando for feito o IPO, elas devem ter uma valorização, chegar até 50 e tal. Chegou nada, elas caíram de montão, chegaram a um piso de um patamar de $17, foram recuperando e voltaram ao patamar daquela época. Ou seja, quem investiu dinheiro naquela época, se for vender agora, empata 0-0. Está melhor do que quem investiu nas empresas do Ike. Com certeza. Mas vamos lá, tem algumas coisas aí. O ano foi bom para as empresas de internet. Saiu um consolidado agora de algumas empresas, das que mais lucraram, né? O Netflix, as ações valorizaram 300%. LinkedIn, mais de 100%. TripAdvisor, mais de 100%. Então, foi um ano bom, né? Ao contrário de outros anos anteriores, que estavam anos difíceis. Não só para as empresas de internet, como para a economia americana em geral. Isso é uma coisa. Segunda coisa, não vou dizer migração, mas assim, a intenção do Facebook de ser muito mais mobile do que ser web começou a ficar mais clara e começou a ficar mais bem feita, vamos dizer assim, né?
O Messenger do Facebook para celular está virando a ferramenta hegemônica para trocar mensagens, né? Tem gente que já não usa mais SMS para usar o Messenger, já não usa mais o WhatsApp, Gtalk, nada para usar o Messenger, que eles criaram um aplicativo separado também. Além disso, versão mobile, além disso, versão para tablet, que não tinha. Todo um ano, acho que uma das prioridades deles foram isso. Uma das prioridades foi essa de colocar o mobile em primeiro lugar. Tem números que mostram de um ano, nesse mesmo ano, eu não vou saber de cabeça, mas é uma coisa como eram usuários no total do Facebook, era tipo 160 usando web e 80 usando mobile. Números quase fictícios, mas só para ter uma noção de grandeza. Da proporção, né? Nesse ano agora, são 150 no web e 99 no mobile. Na verdade cresceu todo, né? O bolo cresceu, né? Acho que a história toda, esses números que eu inventei, não vem ao caso agora. Data Juliana. É só para ter uma ideia, gente. Aí é o seguinte, o bolo inteiro cresceu. Só que a fatia do mobile... Cobriu a queda e passou do... Cobriu a queda do web e ainda passou. Então, o que o acionista vê? O acionista vê futuro nisso. Porque ele fala assim, não é mais o pessoal que quando está em casa ou no trabalho, entra no Facebook. Não, o pessoal está no Facebook o tempo todo. E só para finalizar, o terceiro ponto, que é o ponto mais... que eu acho que o pessoal acionista vê como melhores olhos, é a parte da publicidade. Publicidade no mobile... semana passada a gente falou da TV, né, do Google na TV, que é um santo graal do Google. A publicidade mobile também é um santo graal, né, que é muito difícil de achar, muito difícil de conseguir. Algumas empresas conseguem alguma coisinha aqui, outra ali. O Facebook conseguiu muito bem isso, porque você está ali no meio da sua timeline, no celular, comercialzinho. Então eles conseguiram resolver muitas questões esse ano e acho que foi reconhecido, né, essa retomada promete ser longa. Não, e o sistema de anúncio do Facebook amadureceu muito, né? Teve pressão por ter mais métrica, existe mais métrica hoje, então você que é anunciante tem um controle maior das coisas e não tem vez. O que gere o mercado nessa economia de rede é anúncio, né? Então, se está ruim para o anunciante, está ruim o negócio como um todo, está ruim para o acionista, vai perder dinheiro. O Facebook é muito agressivo. É muito agressivo. É uma evidência que parece aqueles números de erro de informática, mas não é. No segundo trimestre, ele lucrou 333 milhões de dólares. No mesmo período do ano anterior, teve prejuízo de algumas centenas de milhões. Então você vê a mudança aí, né? Que muito disso que o Juliano estava falando, apoiado nessas alterações do mercado, né? Que além da evidência de que tudo está bem para a internet, o Facebook melhorou os pontos que estavam deficitários, né, que era a crítica do pessoal. E tem uma outra coisa hoje, que a gente já subiu no nosso site, que eles planejam fazer vídeos de até 15 segundos, publicidade em vídeo. Então são pequenas propagandas, como a gente tem no YouTube, de até 15 segundos. Que eles vão cobrar de 1 a 2,5 milhões de dólares para ficar um dia inteiro essa propaganda vinculando nas timelines. Então aquela história de vídeo no Instagram já estava com segundas intenções. Já. Acostumar daqui a pouco. Acostumar o pessoal a ver vídeo, achar legalzinho. E aí que você vê a disputa indo para um formato de mídia que toda a rede de anúncio já está mais acostumado, que é vídeo. Então você fala um ad spot de 15 ou 30 segundos, já são os formatos da TV. Então quando você vai criar peças, você já está formatado para criar peças nesses formatos. Então fica um negócio mais azeitado com todo o mercado, assim. Então fica uma rede mais inteligente de anúncio. O Juliano fez uma referência ao Instagram. O Facebook pagou um bilhão de dólares pelo Instagram. É evidente que eles vão ter que encontrar uma forma de fazer aquilo gerar mais receita e fechar as contas, né? Tem acionista, tem as ações na Nasdaq. Quando o Facebook fez a IPO, ele demorou para fazer a IPO, ele tinha uma curva de crescimento sensacional, né? Ele demorou, a hora que ele conseguiu estrear na Nasdaq, foi quando essa curva já estava desacelerando e crescia do mobile. Só que no mobile eles não eram capazes de entregar com eficiência o anúncio. Inclusive os aplicativos do Facebook para mobile eram considerados ruins. Sim. Tem uma entrevista que o Zuckerberg dá para a revista Fortune, que ele conta que chegou lá um engenheiro e diz que o Zuckerberg é um cara muito respeitado, as pessoas têm até um certo medo de falar. Falam com ele assim como com muitos dedos, assim, né? E que esse engenheiro chegou assim falando português claro, se eles conversassem em português. Castiço. Assim, né? Tipo, deu a real para o Zuckerberg. Falou assim, nosso aplicativo é muito ruim, a gente tem que refazer do zero. E não vai mudar nada
o design. Porque mudar o design é uma distração. A gente tem que concentrar só em melhorar o código e engenharia. Sim. Fazer isso aqui funcionar direito. E aí daqui a um ano os usuários vão ter o mesmo aplicativo, idêntico, não vai ter melhorado nada em termos de usabilidade e design, só que vai funcionar. E isso vai entregar os anúncios, a publicidade que a gente quer. E aí, ali naquela época do IPO havia também muita desconfiança se esse modelo mobile ia funcionar. E hoje mais cedo eu estava lendo algumas análises de bancos e eles dizem assim que essa alta nas ações é porque os investidores começam a acreditar que sim, que mobile poderá ser monetizado. E aí eu acho que o Instagram tem um papel muito importante, porque ele é essencialmente mobile, né? Ele nasceu nessa plataforma, né? Sim, não vai demorar muito para a gente ver o mesmo lógica de anúncio na timeline que aparece no Facebook aparecer no Instagram também. Isso é só uma questão de tempo, talvez. E eu disse, eles são muito agressivos, assim, as empresas que montaram comunidade, fanpage, não conseguem se comunicar com sua base de fãs, né? A não ser que elas deem um dinheirinho ali pro Facebook. E paguem muito bem, inclusive. E é caro, né? É caro e... Mesmo que as métricas tenham evoluído, eu elogiei isso agora aqui, ainda falta muito para que ela seja confiável. Quando você põe muito dinheiro no Facebook, a não ser que você esteja munido de outras ferramentas de métricas muito avançadas, que são também muito caras, você não vai aferir o resultado, você não vai medir o retorno do seu investimento só com a ferramenta que o Facebook oferece. Que é meio absurdo, porque você está pondo muito dinheiro ali e você não consegue extrair inteligência disso que você está colocando. O Facebook também, ele contratou muita gente, né? Tipo, eu sigo a marca Facebook no LinkedIn, assim. O que eles abriram de vagas em um monte de países, no Brasil tem acho que 7 ou 8 em aberto lá, assim. Que é basicamente só marketing, né? Marketing e vendas, né? Tentando aumentar os canais de contato ali com as agências e aumentar o bolo. Muito bem, pessoal, vou aqui para a terceira e última notícia deste podcast. A Microsoft finalmente liberou o aplicativo Office, a sua suite Office, para smartphones com Android. Quem se lembra aqui do começo dessa história, a Microsoft criou um Office Mobile só para o Windows Phone. Depois liberou para iOS e agora para Android. Smartphones, ele não está disponível em tablets, a não ser nos tablets da Microsoft, o Surface. Que, aliás, é um tablet que não vem vendendo bem. No final de semana eu estava de plantão, eu escrevi uma notícia de um diálogo do Steve Ballmer com seus diretores, em que ele manifesta seu desapontamento. Assim, a gente mandou fabricar um montão e uma boa parte encalhou, assim, não conseguimos vender. Mas enfim, agora o Office está em todas as plataformas. Esse trunfo aí já não é exclusivo do Windows. É um Office simplesinho, né? É um Office bem pelado, que faz sentido para ser no smartphone. Por exemplo, você usa o Google Drive, Google Docs lá, agora eles mudam tanto de nome que... Mas é Google Drive. É Drive agora. Drive, mas você entra ali, às vezes aparece Docs ainda. Eles precisam dar um tapa nisso. Mas enfim. De Google, vamos mudar. Vamos se ligar, hein, Google. Tá mal feito isso aí. O Google Drive, ou quando você edita textos no seu smartphone, geralmente são aplicativos muito simples, né? Eles vão por esse lado da simplicidade. O Office, eu acho que eu esperava um pouquinho mais, na verdade. Não esperava que fosse só cortar e copiar e tal. Precisava ser um pouquinho melhor. Mas, de qualquer forma, o que é importante dessa história? A Microsoft assumindo que é importante estar em todas as plataformas. Né? Que tudo bem, vamos privilegiar o Windows Phone, vamos fazer o Office, mas assim, é tão importante quanto quando a Microsoft anunciou o Office lá atrás para a macOS, né? Que acho que na época não era da macOS X ainda, era só macOS. Falou assim, não, a gente vende serviço e a gente vai vender serviço para todos. Plataforma, né? E aí, o que é aquele termo que os americanos usam, que é frenemy, né? Que é friend, mas é enemy também. Então, assim, na hora das plataformas, sistemas operacionais, a Microsoft é inimiga do Google e da Apple. Mas na hora de vender Office, não precisa ser inimiga, pode ser parceiro e vender e muito bem. Lembrando que é o pacote de escritório mais famoso do mundo, né? Praticamente todo mundo mexe no Word ou no Excel em algum momento da vida. E mexe no Word, no Excel da Microsoft. Supostamente, era ali um trunfo para levar os caras, vou pro Windows Phone porque tem isso, olha... que eu preciso do meu trabalho, que eu faço planilhas PowerPoint pro meu chefe, posso mudar ali quando eu tô no metrô e...
É que entre fazer isso de uma maneira mais agressiva, do tipo, tem no meu e não tem nos outros, e fazer isso sutilmente... Eles tentaram fazer, no meu eles tem atrasaram para os outros. um completo, no seu tem quase completo. Então, é mais sutil e você contenta todo mundo e você continua atraindo as pessoas. E também não é gratuito, né? Você precisa assinar o Office 365 para você usar o aplicativo. Você baixa ele gratuitamente. Mas se você quiser usar, você tem que ir lá pagar R$ 179 ao ano para que ele funcione. Então é um aplicativo que você paga, Sim, é uma dinheiro assinatura. entrando. Algo que eles não estavam monetizando, porque eles estavam de fora, né? Então imagina a base de usuários de Quem Android. assina o Office 365 tem direito a instalar no Windows e... são 5 dispositivos no total, né? Inclusive num device mobile, que pode ser um Android agora, por exemplo. A Microsoft andou assim, chorando as pitangas de que os desenvolvedores não estão liberando aplicações para o Windows Phone como eles gostariam. Um dos motivos aí de descontentamento é o Instagram, que segura o desenvolvimento para o Windows Phone, né? Então, o Instagram está no Android, o Instagram está no iPhone. Não, mais ainda, né? Teve uma notícia e não tá no nosso site que tinha um aplicativo para Windows Phone que acessava o Instagram que era o clone do Instagram. Aí o Facebook chegou e cortou. O Tesouro falou, não. Quer acessar o Instagram pelo Instagram, sem gambiarra aqui. Então deve ter alguma coisinha meio esquisita ali. Quando em maio desse ano eu estive no Google I.O., uma das coisas que se discutia lá era porque o YouTube tinha tirado do ar um aplicativo do YouTube para o Windows Phone. Uhum. Um aplicativo que a Microsoft desenvolveu, ou algum desenvolvedor associado à Microsoft. Porque, evidentemente, com um aplicativo ele tem uma usabilidade melhor, né? Você faz o aplicativo já pensando nisso, né? E aí o cara do Google diz, não, qualquer um pode usar o YouTube no Windows Phone, abre o seu browser e acessa ali, né? Mas por que vocês cortaram o aplicativo nativo? É que o aplicativo não cumpria as nossas regras de desenvolvimento. Mas aí você vê por trás essa história do freemium ali, né? Você tenta limitar o que os seus competidores podem ter, Sim, né? era a mesma briga entre Google Maps para iOS e Google Maps para Android, que o Google Maps para Android sempre foi muito melhor que o Google Maps para iOS, que inclusive foi cortado pela Microsoft por um tempo. Então, o que eu acho? Tem essa disputa, tem esse problema, né? Você fazer o melhor no teu terreno. Não deixar no terreno do seu adversário. Tem outro Mas tudo isso é muito ruim para o usuário, né? O usuário e é ruim para o mercado também, eu acho, né? Mas, o assim, bom é multiplataforma, né? Sim, o ideal seria tudo de graça, para todas as plataformas, tudo de graça bem barato. Sim. E tudo muito bom, mas o mundo precisa de alguém precisa pagar as contas para a coisa girar. Mas uma coisa que a Microsoft ganha também com essa coisa de multiplataforma é o seguinte, é ecossistema, né? Você que tem uma conta no Gmail, você já tem uma conta no Google Play, você já tem um ID que funciona em todo o serviço do Google. Você tem no Office 365, e aí você não tem Windows Phone. Mas aí, de repente, o negócio vai te seduzindo, entendeu? Porque os documentos já te dá 20 GB do SkyDrive. Exatamente. Os documentos do Google, os documentos do Office são guardados no SkyDrive. Então você já tem um lead para te chamar para o SkyDrive. Você fala, nossa, o SkyDrive é muito bom, é melhor que o Dropbox. Aí você para de usar o Dropbox para usar o SkyDrive. Você vai ver o e aí você vai mandar por e-mail, aí aparece Outlook.com. Você fala, nossa, eu nem sabia que existia Outlook.com. Você que era Hotmail ainda, estava muito desatualizado. Aí você vai começando a usar uma coisinha, outra coisinha, você vê, você já está usando. Nossa, dá para sincronizar com o meu Xbox Live, sei lá. Então a empresa vai te puxando, quando você vê, você já está usando tudo deles. Não é pecado fazer isso. O Google faz isso, faz muito bem. E é muito bom usar várias coisas do Google, fica tudo integrado, fica tudo bonitinho. É um pecado que todos cometem, né? A Apple faz também, e assim, você não é obrigado a usar tudo da mesma. Mas você é induzido a usar tudo da mesma empresa e às vezes é até melhor. Né? Então, assim, é uma coisa que a Microsoft está fazendo, como um pouco atrás até dos outros, mas tem que fazer mesmo. Que é algo que ela já sempre fez historicamente, né? Sim. Já teve até problema com isso. Fez quando era tudo dentro do pacote. Ela está sendo vítima da tática que ela criou. Da tática que ela criou, né? Sim, agora correndo atrás. Ela era dona do Windows. O Windows estava em 98% dos computadores. O IE, que praticamente obrigava o mercado de navegador, derrubou o Netscape. Então, a exclusividade que a Microsoft colocava com o IE no Não, nenhum webmaster colocava nada no ar se não funcionasse no IE. Ele adaptava o código dele, tem que ficar redondo no IE. Né?
E, meu amigo. Que agora fica no Chrome, né? pois é, agora o jogo mudou, né? As coisas mudam, hein, Felipe? Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Esses dias eu estava olhando vídeos antigos da Info. Essa é boa. Achei vídeos que acho que é de 3 anos, não? 3 anos atrás. 3 anos. Cara, o Cauã tinha muito mais cabelo há 3 anos, cara. Curioso, em 2010 parecia eu mesmo com a peruca em cima. Vocês podem se vocês olharem, vocês vão me ver de bigode, por exemplo. Né? Nos vídeos. Vão ver gordão, Exato. magrinho, gordão de novo. As coisas mudam, né, Felipe? É uma coisa louca. Realmente. Esses dias, faz um tempo eu tava dirigindo o carro, ouvindo um podcast antigo, aí tava rolando uma discussão assim, será que o Facebook vai ultrapassar o Orkut no Brasil? Eu lembro. Eu falei que ia, hein? Tá gravado lá. Tá? Ouçam nossas Eu lembro opiniões. da opinião de cada um lá. Eu falei que ia, não falei? Falou. Aqueles. Falou. Falou. Cadu apostou que o Orkut ia predominar. Não, eu lembro que nessa época. Tinha muita coisa, não, o Orkut é classe C, a classe C vai ficar no Orkut pra sempre. Vai não. acender e vai ficar dominante. Quando você olha um olhar em perspectiva, você vê assim, como... por exemplo, parecia impossível que um dia o MSN deixasse de ser líder, assim, né? Você voltando no tempo e estando naquele contexto ali, né? Ele tinha uma liderança tão massacrante que ninguém imaginava que ele fosse... Ou que a gente ia começar a pesquisar no Google, em vez de usar o KD, no caso dos brasileiros. Bom, isso bem isso aí não sei. Mas a gente lembra. Nem tinha podcast nessa Nem época. tinha podcast, tá ficando velho. Pessoal, termina aqui esta edição do podcast. Temos um encontro marcado na próxima quinta-feira. Um abraço.